você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um Consultoria de Mãe. Comigo, Gabriela Vicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente. Mãe também. E ela fez ultimamente, vocês que me seguem lá no Instagram, viram o trabalho excelente dessa mulher. A gente fez há pouco tempo uma sessão de fotos profissionais e eu amei o resultado. Até troquei a foto lá do Instagram, então quem me acompanha lá no Instagram já viu o trabalho dela, já sabe de quem eu tô falando. E eu convidei ela para vir aqui porque ela é mãe, pra gente conversar um pouquinho sobre a maternidade dela e sobre o trabalho dela. Seja bem-vinda, Dai! Muito obrigada, Gabi! Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Então, Dai, queria que você se apresentasse para as mães que estão nos assistindo. Quem é a Dai? Qual é a tua idade? Quantos anos tem teu filho? Bom, eu me chamo Daiana Risse, eu sou mãe do João Victor Risse, ele tem 9 aninhos e eu tenho 34 anos. 9 anos já? 9 anos já. Um meninão, um rapaz já. Criado já esse. Praticamente. E ele te ajuda, Dai? Olha, ele é um menino muito ativo, Gabi, muito ativo. Só que assim, dentro do meu trabalho hoje, eu não tenho como direcionar muitas atividades para ele, tá? Mas quando eu preciso, sim, dele entregar a mercadoria para os meus clientes, quando eu tô em atendimento, ele entrega bem tranquilo. Ele é bem disposto. Gosta? Sim, ele gosta. E como é que tá essa história de tu que trabalha, não é na tua casa, né? Mas eu digo... em casa, porque o teu estúdio... Primeiro vamos dizer o que a Dai faz, né? Eu já tô perguntando. O que tu faz, Dai? Conta um pouquinho. Eu sou fotógrafa. Eu tenho o estúdio Dai Risse Fotografia. Ele é em home office, que a gente chama, porque o estúdio fica na casa dos meus pais, na parte inferior. Por isso que eu tava falando, né? Fica em casa, porque realmente é um ambiente bem familiar, bem aconchegante, né? E o que eu ia te perguntar é, como tu tá em casa e agora com essa história de pandemia, não sei se ele voltou pra escola, o teu filho, como é que tá conciliar o teu trabalho, que já é em home office, né, que já é um estúdio casa, com as atividades dele, de mãe, de atividade escolar, como é que tá isso? Ele vai pro estúdio porque é na casa dos teus pais, não vai? Como é que é? Bom, é bem separado, né? A parte de baixo, acesso, tudo é bem separado. Em questão de aula, ele não voltou pra escola, né? Ele continua nas aulas remotas, mas como é bem difícil esse momento onde a gente tem que ensinar o próprio filho, né? A gente tem que ser mãe, tem que ser professora, tem que ser tudo, né? Mas eu não consigo. Tanto, tipo, de ensinar, tem coisas que realmente a gente não sabe como explicar e pra gente fazer, ajudar eles, a gente tem que saber, né? Então, no momento, ele tem uma prof particular, que daí ele vai até a prof e a prof auxilia ele nas realizações das tarefas. Ah, que legal, teve que se adaptar também. Exatamente, mas é bem tranquilo, ele adora a prof, sabe? É algo mais só dele e a prof, né? Sim. Então, a atenção fica pra eles nas 2 horas que ele fica com ela, então é bem tranquilo, ele gosta bastante, sempre pede quando que vai ser o dia de ir com a prof, então é bem tranquilo, ele é um menino muito tranquilo quanto a isso. E quando eu tô em atendimento, ele tá na parte de cima, né, ele não fica comigo lá embaixo, ele fica na parte da casa dos meus pais, bem tranquilo. Ah, mas que bom que fica pertinho, né, tu como mãe também consegue, daqui a pouco no intervalo. Isso, dou uma subidinha, vejo como ele tá e tal, mas ele é muito tranquilo, ele fica assistindo TV ou brincando lá fora, ele é bem tranquilo, uma criança bem tranquila mesmo. E conta pra nós como é que foi que tu virou fotógrafa? Desde quando? Quanto tempo, né? Bom, a fotografia, ela entrou na minha vida, digamos, como uma válvula de escape, que eu trabalhava, porém, ele tinha 4 anos, ele já foi pra escolinha, né, que entrou uma nova lei, que aos 4 anos já ia pra escola, e ele ficava numa creche. Só que os meus horários não coincidiam com ele sair da creche, ir pra escolinha e depois ter que buscar ele. Enfim, como a empresa não me liberou para iniciar antes e sair antes também, daí eu acabei saindo de serviço. Entendi. E para ficar com ele. E nisso, como eu sempre gostei de fazer fotografia, de fotografar ele, enfim, eu acabei iniciando num curso. E daí depois, então, surgiu a grande paixão que hoje, pra mim, é o estúdio, estar com as crianças, que eu digo assim, todo mundo me pergunta, tu não quer ter outros filhos? Mas eu tenho muitos filhos. Eu tenho muitos bebês que vão no estúdio e realmente a gente se apega muito às crianças, né? Então eu digo que eu sou mãe, tanto do meu, de sangue, como dos meus clientes.
Há quanto tempo tu é fotógrafa? Há uns 5 anos vai fazer. 5 Que eu trabalho só com fotografia. Entendi. E tu disse que tu se apega porque o pessoal faz acompanhamento? Como é que funciona? Isso, na verdade, eu normalmente inicio com a gestação, depois eu faço a realização da fotografia de parto, né, do nascimento do bebê, depois newborn, depois o acompanhamento mensal ou trimestral, como os pais preferirem, depois de um aninho e depois, ano em ano, os pais sempre aparecem pra gente fazer fotinhos de família. E como é que funciona? Tu falou que tu faz a fotografia do nascimento, né? Isso, é no hospital. É aqui ou em qualquer cidade? Como é que é? Não, pra gente entrar nos hospitais pra fazer fotografia de parto, a gente precisa de um curso que é dado pela instituição, pela maternidade, né? E a gente precisa da liberação também da maternidade. Então, eu tenho liberação pra fotografar aqui no São Carlos e em Garibaldi, no São Pedro. E o curso, quem é que dá? A enfermeira-chefe do setor do CO da maternidade. De cada hospital? Isso aí. Uhum. Nossa, que diferente, nem sabia. Sim, não é uma coisa que tu... Não é só ser fotógrafo e Exatamente, entrar. Não, cada hospital eles têm normas, eles têm regras que a gente precisa entrar transparente e sair transparente. Entendi. A gente não pode mostrar a presença na hora de uma fotografia de parto. Nossa, que diferente. É muito bacana. Todas as duas maternidades que eu trabalho, assim, são bem tranquilas, tá? Mas a gente realmente tem que entrar lá e ficar bem quietinho, porque precisa o trabalho deles lá girar, né? Eles lá. Isso, exatamente. Então a gente tem que ficar bem quietinha lá, bem afastadinha, só registrando aqueles momentos especiais, porque como é tudo muito rápido, depende do parto, né? O de cesariana, eu digo, ele é muito rápido, né? Então, a mãe praticamente quase não tem tempo com o bebê. Até cesariana tu faz o... Sim, cesariana e parto normal. Olha só. Uhum. E só que o cesariana, ele é muito rápido, né? Então, tipo, é retirado o bebê, é mostrado pra mãe, feito os primeiros exames, e depois a mãe só vai ver ele depois de 1 horinha e tal. Então, tipo, eu digo que aquele momento a mãe não vê. Né? Sim. Então eu particularmente gosto muito da fotografia de parto por isso, porque depois ela vai poder ver como que foi, né? É uma lembrança de qualquer... Tu pode ficar. Sim, não, eu posso. Sim, não, eu fico dentro da sala da cesariana, onde ocorre a cirurgia, eu fico lá dentro. E aí a mãe sai? Não, a mãe, ela... fica ali, mas o bebê, ela fica, depois ela fica ali pra fechamento, enfim, né, toda a parte médica, e a gente sai com o bebê, o pai, o pediatra, óbvio, né, e eles vão pros primeiros exames, enfim, tudo aquilo. Sim, a mãe realmente não vê, né? Nada disso ela que não legal. consegue ver. Eu digo que o parto é o pai que vê tudo, que consegue sentir mais ali do que a mãe, porque realmente é o pai que vê tudo. Sim, que acompanha, né? Exatamente. E que legal que tu pode ir, que tu acompanha. Sempre foi um desejo muito grande de poder registrar partos, porque realmente de todas as sessões, é a mais incrível. Porque tu vê uma criança nascer, é incrível, é indescritível. E todo bebê é diferente um do outro, tudo é diferente. E não tem um parto que eu diga que eu não me emociono, porque eu não vi o do meu. Porque foi uma cesariana. Exatamente. E eu não vi, então quando eu vejo, é como se eu vivesse tudo aquilo com o meu filho. É incrível. Eu imagino. E aí, quando tu faz o parto, tu não... Como é que tu... Tipo, cesariano, beleza. Algumas mães marcam e agendam, né? Mas assim, eu vou fazer um parto normal, daí como é que tu já atendeu o parto normal? Daí, Sim, eu fico de sobreaviso. Eu fico de sobreaviso e as mamães que tentam, tipo, fecham as 40 pra cima, né? Então elas falam, daí eu vou tentar parto normal. Tá, daí caso não dê, enfim. Ou tem aquelas mamães que vão pra uma cesariana, mas lá acontece um parto normal, né? Então a gente não trabalha com horas, a gente até menciona, enfim... Mas não é uma coisa que a gente consegue controlar, eu vou chegar lá tal hora e eu vou sair de lá tal hora, né? Então, principalmente o parto normal. Já teve parto normal que eu cheguei num dia e saí só no outro de manhã, né? Porque a gente fica aguardando todo aquele processo do trabalho de parto normal, né? Mas é tão lindo quanto. E aí, esse que tu ficou de um dia pro outro, não deu vontade de dormir lá? A gente descansa, tem a salinha lá de espera, né? A gente descansa bem tranquilo. Mas eu acho que a gente diz descansa, mas não. Porque eu fico ansiosa junto com a mamãe, sabe? Então, tipo, a fotografia de parto é indescritível, é incrível. E está acontecendo fotografia de parto com a pandemia? Olha, a gente teve um período de lockdown, enfim, que a gente ficou proibido de entrar, né? E agora liberaram novamente
faz umas 2 semanas, eu acredito que liberaram novamente, mas teve muitos partos que eu não pude registrar. Teve muitas mamães minhas, 3 a 4 mamães que eu não consegui entrar para registrar pelo fato da pandemia. Sim, Mas daí é tudo um protocolo de segurança para todos, né? Enfim, o hospital não permitiu. Mas eu acredito que a hora que tudo isso passar, tudo vai voltar ao normal e a gente vai registrar muitos partos ainda. Mas hoje, então, por enquanto, é que essa história de pandemia tá complicado, né? Exatamente. Porque numa semana pode, outra semana não Exatamente. pode. Daí, então, eu acho que o hospital, para não ficar esse vai e volta, eles dão uma acessada ali. Mas, tipo, hoje está podendo. Hoje pode. Tá. Mas a gente não sabe se Os semana dois que tu vem. trabalha? Sim, mas a gente não sabe se semana que vem a gente vai conseguir, né? Sim, então tá naquela, se a mãe que tá assistindo quiser contratar pra parto, tem que ver na semana. Eu sempre deixo elas bem cientes quanto a isso, né? Sim. E assim, como o parto ele é algo que pode vir antes, né, como pode demorar um pouquinho, eu sempre fico de sobreaviso para as mamães, sempre. Então, tipo, eu fico 15 a 20 dias antes, 15 a 20 dias depois que eu não saio da cidade. Porque o parto, tipo, entrou no hospital, né, tu tem que estar ali disponível para correr e atender, né? Exatamente. Então, eu fico 15 a 20 dias de sobreaviso antes e depois da data do pré-agendamento com um obstetra. Olha só que legal. É muito bacana. Muito bacana. É tipo uma médica, né? Fica ali, tipo médico, né? De sobreaviso, qualquer coisa que correr. Exatamente. Que legal. Eu não sabia de toda essa parte. Porque como nós fotógrafos mencionam, não é só apertar um botão, né? Existe toda uma programação, tudo uma organização por trás daquele dia em que eu vou lá e vou apertar o botão. Para aquelas pessoas, sabe? Agora me surgiu uma dúvida. Tá, eu vou fazer o parto. Eu gostei desse assunto, né? Do parto, porque eu nunca tinha conversado com alguém que faz. E realmente a gente vê que não é muita gente, que nem tu disse, tem que fazer um curso, não é? São muitos fotógrafos, muitos profissionais que fazem, né? Exatamente. E nem são autorizados, né? Isso que nem tu falou é importante, que precisa ser um fotógrafo autorizado, né? Pra entrar no hospital. Então eu achei legal. E assim, tu vai direto, a mãe te liga, vai direto pra casa dele, do casal, ou tu vai pro... Isso, eu trabalho com pacotes, né? Então a gente tem aquele pacote que a gente acompanha para as mamães que têm o agendamento da cesárea, aquele acompanhamento desde a saída de casa até a chegada no hospital, depois a cesariana, depois o banho, a apresentação à família, assim. Tem outros que a gente só acompanha ali da assinatura ali para ser liberado para subir para o CO, até a apresentação para a família. Então eu trabalho isso. Conforme o que os pais desejam, a gente vai e faz para eles. As opções. Então. Exatamente, eu trabalho com 3 pacotes de parto. Ai, que legal. Eu achei muito bacana essa do parto. Muito legal. No próximo, né, quando eu engravidar a próxima vez, a gente conversa. Adorei essa. É bem legal. Bem bacana. E como é que hoje tu tem muito newborn? Eu tô perguntando mais hoje, porque a gente sabe que a gente tá vivendo uma situação que é um pouco diferente, né? Exatamente. E não adianta a gente falar, era assim, mas hoje a gente tá vivendo uma nova realidade, né? Exato. Como é que funciona o teu trabalho para as mães que estão assistindo e querem tirar foto, querem eternizar? Porque a gente sabe que foto, eu gosto muito. A Dai já fez um trabalho muito legal comigo, com a Catarina, com aquelas fotinhos, né, de álbuns. Então, assim, é bem como tu já me falou, e acho que a gente pode falar isso aqui, que é eternizar momentos, né? Exatamente. Que o teu trabalho é esse. E como é que funciona hoje a mãe que tá com um filho pequeno, um bebê, ou tá pra nascer e quer tirar foto desde o nascimento, a gente falou. Mas, assim, o acompanhamento, o newborn, como é que funciona o teu trabalho hoje? Como é que tu tá... Como é que é o teu protocolo de atendimento? Como é que até para tranquilizar essa mãe que sim, ela pode tirar foto, ela não precisa... Sim, meu filho é de pandemia, como a gente tá falando, né? Meu bebê é de pandemia, eu não vou poder bater foto dele porque o fotógrafo não tá fazendo, né? Como é que tá sendo o teu trabalho? Assim, todo o estúdio, na verdade, né? Ele teve que se adaptar a essa questão de pandemia, né? Mas como tu sabe que tu vai lá, eu tenho um protocolo para entrada no meu estúdio e para agendamentos. Então, os agendamentos de newborn, tá? Normalmente tem aquelas mamãezinhas que chegam, tipo, o bebê nasceu hoje, eu já tenho 5 a 6 dias, ou 7 ou 12, às vezes entra em contato para agendar, tá? Mães de newborn, eu sempre sugiro que entrem em contato na 27ª semana de gestação.
Né? Que Bem daí, cedo. exatamente, que daí a gente consegue programar e eu consigo auxiliar ela, como que acontece, qual o período ideal, que é de 5 a 12 dias, o período ideal para newborn, enfim. Mas o meu bebê é prematuro, então também a gente tem que conversar sobre isso. Se tiver em lockdown, eu não atendo newborn, não atendo nenhum tipo de atendimento, né? Mas se tiver liberado, como está no momento agora, sim, a gente trabalha, a gente faz o newborn com todos os protocolos de segurança. Chegou no estúdio, Propé para todo mundo que chega, independente. O papai e a mamãe, por exemplo, do newborn, eles ficam 2 horas lá no estúdio, né? Porque é um ensaio um pouquinho mais demorado, que exige mais tempo e técnica, né? Então, assim, chega Propé, álcool em gel, máscara. Em nenhum momento se pode tirar a máscara dentro do estúdio, tá? Somente a mãe, às vezes a gente pede para tirar um pouquinho, se a criança estiver um pouquinho agitada, para ela reconhecer a mãe, se adaptar ao local, ainda mais se for criança nova, mas se não, é todo mundo de máscara de tempo integral, né? E para os outros tipos de ensaio segue o mesmo protocolo. Então, eu já fui agora recentemente, né, pra tirar as fotos profissionais e sim, a Dai tem esses cuidados mesmo. E eu lembro que o ano passado, né, daí a gente foi fazer a sessão de Natal. A gente foi o papai da Catarina e a Catarina, a gente foi, e mesmo assim que não tava tão... Exatamente. Não tava, óbvio que não tava em lockdown, porque tu tava atendendo. Mas assim, a Dai também tem um cuidado de respeitar os horários, né? Daí eu acho muito legal. Nenhum cliente se encontra com outro cliente. Então, não isso tem eu acho como. muito legal. Porque eu deixo um intervalo, um espaço para higienização do estúdio. A gente utiliza Lisoform, que é um produto que a gente passa no chão, álcool também 70 em aerosol e Lisoform também em aerosol. As peças que uma mamãe utilizou, a outra já não vai conseguir, né, utilizar, porque daí a gente manda para higienização, a gente lava, a gente não deixa as mesmas mamães utilizarem um horário após o outro a mesma roupinha. Então, no teu caso que foi mini sessão de Natal, realmente era assim, tipo, eu sempre peço, na verdade, para meus clientes não atrasarem, porque a gente precisa daquele espaço de tempo para fazer a higienização. Mas um atrás do outro, né? Exatamente, fica um espaçamento de 1 hora entre cada cliente, no caso de mini sessão, porque se for agora, por exemplo, nesse momento, tipo hoje, por exemplo, amanhã os atendimentos é um de manhã e um à tarde, né? Que daí, tipo, a gente tem aquele período bem aberto de espaço para fazer higienização e para entrar, circular ar, enfim. Mas no meu caso de sessão de Natal, era um período menor de espaçamento porque eram umas fotos externas, né? Sim. Então era ao ar livre, então também circula bastante ar, tinha segurança para todo mundo. Sim, eu acho muito legal isso, por isso que tô falando no assunto, porque quando eu já vi vários lugares, não tô falando de foto, né, de fotografia, mas já vi vários locais que a gente higieniza após o pessoal vir aqui utilizar consultório, né, enfim, várias coisas que a gente fala que higieniza. E a gente vê que não acontece, né, só saiu, não faz nada, não tem higienização. Não, a Dai, de fato, eu vi na sessão de Natal e vi as outras vezes que eu já fui lá, realmente usa Propé. Realmente tem o álcool na porta, a Dai já vem com álcool, não é tu tendo... tu vou fingir que vou passar um álcool aqui. Não, a Dai já vem com álcool na mão. Então, e eu lembro que eu vi tu passando o bom arzinho ali, que não é bom ar, né? Então, realmente a gente vê que tem esse cuidado. Eu achei muito legal porque nós mães, né, principalmente mães de bebês, a gente tem muito medo disso, por isso que eu quis tocar nesse assunto. Muito medo de... um bebê não tem nem vacina, né? E o medo que vocês têm é muito maior pra mim. Porque tu imagina uma pessoa ir ser atendida no meu estúdio, né? E depois positivar pra Covid, né? Então, por isso que realmente newborn, durante o lockdown, ou se o pediatra não autorizar, eu sempre falo, como é que tá a situação com o seu pediatra? Ele autorizou, tá tudo tranquilo e tal. Por quê? Porque o bebê nasce lá no hospital, depois ele tá acostumado com aquele ambiente ali, depois ele vai pra casa e depois ele vem. Então, ele passou por 2 locais. Porém, depois, se acontece alguma coisa, né? Eu digo, aonde você foi? Quais foram os lugares que você frequentou? Sim. Né? Então, realmente, eu tenho muito, muito cuidado com isso, porque eu prezo tanto pela minha saúde, né? E dos meus pais, que já são pessoas de mais idade, meu pai é do grupo de risco, então realmente eu tenho que me cuidar bastante, e principalmente dos bebês. Eu acho muito legal, por isso que eu quis falar, porque realmente a gente vê que há um cuidado, sim. Então, as mães que quiserem fotografar, tanto em família, sessão, enfim, quiser
tirar fotos com a Dai, não precisa ter medo, porque realmente a Dai higieniza, realmente tem esse cuidado. Porque eu também, até na sessão, vou confessar que a Dai não sabe, até na minha sessão de Natal eu pensei, será que a Dai vai higienizar tudo? Porque imagina uma sessão atrás da outra, a gente sabe que nessas mini sessões de Natal tem muita gente, né? Que são vários atendimentos no dia, e realmente eu não via outras pessoas chegarem, que tem esse espaço de tempo, e realmente eu vi, quando eu saí, eu olhei pra trás, a Dai tava lá limpando daí a gente tudo. já corre tirar tudo e limpar tudo, porque eu preciso deixar tudo preparado pro próximo cliente que chegar. Então, mães não precisam ter medo, que realmente tem esse cuidado. Eu até tenho esse cuidado, porque eu tenho parceiras, né? Nos ensaios de gestante, por exemplo, os meus ensaios de gestante, todos eles estão incluso maquiagem, né? Então, realmente, as minhas parceiras, e as minhas clientes sempre peçam, como é que foi lá e tal? Estavam todo mundo usando máscara? Tava todo mundo, Dai. Porque realmente, como eu me cobro, né, e exijo dos meus clientes que eles venham de máscara, eu também exijo dos meus parceiros que eles tenham essa responsabilidade na hora de atender o meu cliente. Principalmente porque hoje eu vou atender um adulto, uma sessão de retrato profissional, por exemplo, mas ou à tarde ou amanhã eu tenho que atender um bebê. Então, eu preciso que essa pessoa venha com segurança, me traga segurança, para mim poder proporcionar isso para o meu cliente no dia seguinte. Sim, perfeito. Não, e bem legal que nem a gente fez os retratos profissionais, né? Os meus. A gente foi no final do dia, a Dai não atendeu ninguém depois, porque é óbvio que eu tive que tirar a máscara durante o ensaio, né? Então, a Dai não atendeu ninguém depois, e o dia seguinte tem todo o tempo para arejar o ambiente. Exatamente. Tudo, né? E dia de ensaio newborn, por exemplo, não é feito nenhum outro atendimento no estúdio. O dia que eu tenho newborn, então aquele dia é somente para aquele newborn. Não atendo ninguém. E normalmente os ensaios newborn também são de manhã. Eu sempre sugiro pela manhã, né? Então, mas caso contrário, mesmo assim, é somente o newborn naquele dia. Então, total segurança. Isso Exatamente. é muito importante nos dias de hoje, né, Dai? Porque a gente fica tranquilo, que nem tu disse, tu também. Exatamente. Né? Eu acho que eu fico mais preocupada do que os próprios pais, né? Porque é muita responsabilidade você receber uma criança, uma família, enfim, né? E acontecer uma coisa assim tão... de 5 a 10 dias não tem nem a primeira vacina. Exatamente. Não tem nem BCG, não tem nem a primeira vacina, né? O newborn não tem nenhuma vacina. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, às vezes a gente vê algumas situações e a gente fala, é o bebê de vocês que vocês estão entregando na mão de outra pessoa. Vocês contataram essas pessoas, vocês se informaram sobre o trabalho dela, vocês se informaram se ela tem certificado, se ela tem técnicas para estar segurando o seu bebê, para estar posicionando o seu bebê, porque realmente o newborn, as poses do newborn, ele exige técnica, exige para você não machucar um bebê. Sim, né? Imagina, né? Exatamente. Então, todo molinho. Eu sempre... E um dia antes também do ensaio newborn, eu sempre contato os pais para passar tudo como vai acontecer e para passar tudo também o que eles precisam fazer pro dia do newborn para ser um sucesso e não demorar, porque realmente cansa o fotógrafo, cansa o bebê e cansa os papais por ser um ensaio de pouquinho mais de tempo, né? Então, eu realmente indico para as mamães, antes de vocês entregarem principalmente um bebê para um fotógrafo, por favor, tome todas as referências e informações referentes ao trabalho que eles realizam, porque realmente precisa ter muita segurança e muita técnica para lidar com o newborn. Imagina, né? Os bebezinhos do tamanho dessa plaquinha, né? Eles são muito miudinhos. Realmente são muito... Eu não fiz com a Catarina, mas realmente o newborn muito ele precisa muita higienização, que nem onde eu trabalho tem a porta de vidro, né? Os papais não entram junto na onde é feito o newborn, trabalha eu e a assistente somente. Isso é importante também, se ter uma assistente, porque você não consegue controlar tudo que vai acontecer. Então, eu tô batendo foto e o bebê tá lá. Exatamente, então você precisa de outra pessoa ali para te auxiliar. Então eu trabalho com uma porta de vidro, onde os papais ficam do lado de fora, da onde eu faço o atendimento, e eles conseguem visualizar tudo o que acontece lá dentro também, óbvio, porque os papais ficam inseguros, principalmente os de primeira viagem, né? Então eles podem sim ter acesso e a ver tudo o que acontece lá. Perfeito, Dai. Adorei o nosso bate-papo. Eu que adorei. Gostou? Fluiu. Quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Onde que é o teu estúdio, teu Instagram? O meu Instagram é Dairis Fotografia. O meu estúdio fica no bairro Bela Vista, bem próximo à Pizzaria Colombo. E qualquer
serviço que vocês precisam. Eu realizo todos os tipos de fotografia, exceto casamento. Vocês podem me contatar, entram no Instagram, sigam e acompanhem o nosso trabalho, que vocês vão ver muitos bebês fofos. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? A Dai também não sabia, vamos ver o que ela vai responder. Ai, meu Deus. Por que você não faz casamento? Ai, casamento? Então, eu não faço casamento por quê? Casamento exige uma equipe. Sim. Né? Você precisa trabalhar em equipe e você precisa dominar aquele ambiente de casamento. E eu digo que o casamento, ele é exatamente como o parto. Tu não consegue parar e pedir, espera que eu preciso repetir. Sim, verdade. Né? Tu não pode pedir pro padre pedir o sim novamente. Assim como eu não posso pedir pro obstetra, chorar de coloca novo, né? de novo, neném, lá que eu preciso. A mulher tá lá na frente do padre, chorou, peraí que eu não peguei, chora de novo. Exatamente. Então eu digo que assim, são ocasiões muito importantes. Muito. Sim. A mulher, ela sonha muito com o nascimento do filho e a mulher sonha muito com o dia do seu casamento. Então realmente o fotógrafo tem que estar preparado, ter uma equipe toda preparada para realizar esse tipo de fotografia. Então, daí tu decidiu ficar com a parte Exatamente. do parto. A parte dos bebês, a parte de mais calma ali, tudo tranquilo, né? Do que o casamento, porque eu admiro muitos fotógrafos de casamento, porque eu acredito que seja muita correria também. Eu imagino, mas né, parto, mais correria que parto, né? Então é por esse motivo que eu não faço casamento. Então tá, Dai. Muito obrigada eu por ter agradeço, vindo, por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Obrigada pelas fotos aqui, deixar gravado. Obrigada pelas fotos que eu amei. Adoro o trabalho da Dai. Que bom. Super indico. Quem me segue lá no Instagram sabe, fica aqui pra vocês saberem que estão assistindo, que eu super indico o trabalho da Dai. Se você não conhece, entra lá no Instagram e conhece o trabalho dela, que é excelente. Certo? Obrigada, muito Dai. Obrigada, Gabi. Obrigada, meninas que estão assistindo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.